Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula online de História. Hoje nós vamos ter aí uma aula que vai dar seguimento ao que nós estamos estudando sobre República, certo? Nós vamos ver um pouquinho aí sobre a chamada Guerra do Contestado. Então, lápis e caderno em mãos. Vamos lá. Como sabemos, estudando neste capítulo, no início da República, o Brasil estava passando por um clima de forte tensão em muitas regiões brasileiras, devido à exclusão, autoritarismo e descaso do governo mediante a realidade do povo brasileiro, certo? Então, diante de tudo isso, ocorreram uma série de conflitos. Nesse cenário, assim como a Guerra de Canudos, surgiu também a chamada Guerra do Contestado, que teve forte repreensão do governo e inúmeras mortes. Vamos ver mais um pouquinho a seguir no resumo desenhado. Salve meus camaradinhas, eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. Onde você já sabe, a gente aprende história desenhando. Se você já curte o canal, então aproveita, dê o seu like, comente o vídeo, compartilhe essa ideia. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, meu camarada? Se inscreva, ativa o sininho para não perder nada do que vem pela frente. E nós continuamos com a série Revoltas da República Velha, de 1889 a 1930. E o tema de hoje aconteceu no sul do Brasil. Para você que é paranaense, você que é catarinense, é aí na sua região. A Guerra do Contestado. Também, infelizmente, um dos mais tristes episódios brasileiros. E então, tá difícil? Quer que eu desenhe? Falando então sobre a Guerra do Contestado, um fenômeno que ocorre entre o estado de Santa Catarina e do Paraná nos anos de 1912 a 1916 e se configura como uma das maiores tragédias da história brasileira republicana, em que aproximadamente 20 mil pessoas acabam morrendo num confronto entre o Estado brasileiro e a sua própria população. Qual é o contexto que isso ocorre? Quais são as causas? Primeiro, nós temos um contexto de disputa territorial pelo território da divisa entre Paraná e Santa Catarina. Esses dois estados acabam requerendo a posse dessas terras e justamente por não tê-las oficialmente, nenhum dos dois estados acabam investindo na região, a região que fica então à mercê de todas as mazelas. Nesse mesmo momento nós temos o projeto de construção de uma ferrovia ligando o estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e por Santa Catarina. A empresa que vai construir esta ferrovia é a Brazil Railway Company, do empresário norte-americano Farquhar, que tem grandes relações com o governo federal brasileiro, e eles ganham a concessão e junto com isso uma faixa de 15 quilômetros para cada lado da ferrovia, onde eles poderiam explorar todas as terras. Como eles ganham a concessão dessas terras, eles acabam expulsando os poceiros, que eram os agricultores que já moravam ali há várias gerações, no entanto não tinham o título de propriedade, tinham apenas a posse da terra. Esses poceiros, então, esses agricultores são expulsos de suas terras, gerando um clima de muita fome e miséria. Dentre as características da Guerra do Contestado, nós temos aqui uma similaridade com a Guerra de Canudos, a questão messiânica, então novamente aí a questão religiosa entrando em um conflito. No caso aqui nós temos o monge José Maria, na verdade foram mais de um dos monges José Maria, e também um movimento popular em que os poceiros que acabam sendo expulsos de suas terras passam a se organizar em torno do monge para requerer novamente o seu pedaço de chão. Então nós temos a Guerra do Contestado iniciando por uma luta agrária, novamente aí uma luta pela posse das terras. Dentre os principais acontecimentos, a gente pode dizer aqui que havia com certeza um grande interesse norte-americano, então interesses internacionais nessa região, principalmente representado
pelo grupo Facuar. Este grupo, após a construção da ferrovia que passava por aqui, eles conseguirem a concessão dessas terras, eles acabam demitindo todos os trabalhadores que tinham vindo para a construção da ferrovia, gerando quase 10 mil demissões. Então você tem aí um conjunto de milhares de pessoas agora desempregadas neste momento. Enquanto isso, o Grupo Facuar passa a fazer a extração de madeira nessa terra, nessa faixa de 30 quilômetros ao longo da rodovia, que eles tinham ganho, principalmente a extração do pinheiro araucária. E também a população miserável, a população enxotada de suas terras, acaba fundando a comunidade de Quadrado Santo sob a liderança do monge José Maria, o que vai representar uma grande resistência neste momento. Dentre as principais consequências, a gente tem uma baita repressão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro envia várias tropas para eliminar este foco de resistência e esta comunidade de Quadrado Santo, inclusive com a utilização de aviões. Pela primeira vez na história, o Brasil vai utilizar aviões em combate e vai ser justamente contra a sua própria população. Então nós temos aí o Exército Brasileiro indo até essa região do contestado, a região de conflito, realizando ataques sistemáticos militares contra essa população, o que vai causar a destruição absoluta dessa comunidade, muita violência e uma quantidade imensa de mortos, né? Indiscriminadamente entre mulheres, crianças, jovens, todo tipo de população que ali morava, aproximadamente 20 mil mortes. E por final nós temos finalmente, depois de toda essa tragédia, a demarcação da fronteira, um acordo aí entre o estado de Santa Catarina e Paraná, que divide ali entre Porto União e União da Vitória o seu território. Pois é, meus camaradas, esta foi a Guerra do Contestado, que ocorreu inclusive ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial. Então, se você gostou, dê o seu like e não se esqueça de que o tema de hoje, o material de hoje, pode ser baixado de graça acessando o link da descrição que vai cair no meu site historiaaoquadrado.com. Lá você vai ter a versão em JPG e em PDF para colorir, para desenhar, para imprimir da forma como você quiser, e vários outros temas também. Então até a próxima com o último tema da série Revoltas da República Velha. Valeu!